Considero deveras um momento muito importante esse nosso tempo de cânticos congregacionais, acompanhando-nos o grupo de louvor. Muito importante esse momento de preparação no culto para o momento da pregação da palavra de Deus. Eu sempre sou abençoado com a espontaneidade, a dedicação, o empenho do grupo de louvor. Deus sempre teve apreço pela música com o povo dele, e entre os servos do Senhor, sempre Deus levantou no povo dele os instrumentistas, os músicos, para o momento da adoração, do louvor, na congregação, na reunião. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, isso também se faz importante, o tempo de adoração, de louvor, através dos cânticos. E não fica apenas aqui no ambiente, ressoa, há uma repercussão em volta, né? A vizinhança, com certeza. Lembro de um senhor que não aguentou, e olha que era ensaio no sábado, ele largou a casa dele aqui perto e veio aqui. Lembra daquele senhor? Você lembra, algum tempo atrás? Ele veio aqui, atraído pela música que estava sendo, pelo grupo de louvor, naquele momento, estava sendo o ensaio do grupo de louvor. Então é importante, eu tenho um grande apreço pelo ministério da música do grupo de louvor. Deus abençoe o grupo de louvor, os irmãos usados. Eu parei, depois que tornei-me pai, de preocupar com criança que chora alto. Não desanime, em tudo Deus tem um propósito, viu? Tá preparando o pulmão, a voz, enfim. A Esther foi assim, você lembra, né, Tiana? Quando chorava, esgoelava. Aí Deus deu um bom pulmão para a Esther. Nós estamos, quase que um período de recesso que a gente faz na pregação da palavra, vindo lá em dezembro, tem momento que eu prego sobre o nascimento de Cristo, mensagem introdutória do novo ano, e agora então nós estamos retornando à nossa trajetória da pregação da palavra, daquela série de estudos que nós começamos falando sobre fé, depois amor, e agora esperança. Esperança com 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E nós estamos introduzindo a mensagem a respeito da igreja em Tessalônica, ainda no texto de Atos 17. Então logo já teremos nas mensagens a própria carta, iniciando os versos da carta. Mas, por enquanto, o estabelecimento da igreja. Atos 17, Lucas escreveu, relatou, colocou aqui no texto da palavra de Deus, a chegada de Paulo, Silas e Timóteo na região da Europa, precisamente depois de Filipos. A próxima parada para pregarem o Evangelho foi em Tessalônica. Já falei para você por que tem esse nome, mas você sabe lá, eu só despertei a curiosidade, ninguém veio conversar comigo, alguém aqui do Brasil cujos pais nasceram em Tessalônica, ninguém pesquisou, fez uma observação? Continua aí, valendo a pesquisa sua, descubra quem do Brasil cujos pais nasceram em Tessalônica, faça uma investigação. Bíblias abertas em Atos 17, vou até o versículo 9. Daqui a pouquinho nós teremos a celebração da ceia do Senhor, então com certeza eu vou terminar a pregação bem antes do normal, do tempo normal. Atos 17. Aqueles que ainda se sentem jovens, que podem por algum momento ficar em pé. Eu vou ter que ficar todo o tempo em pé mesmo? Nem se me desse um banquinho para aqui atrás
ser colocado atrás do púlpito e eu sentar, eu rejeitaria. Eu gosto de ficar em pé, circulação é melhor para mim. No início da pandemia eu preguei algumas mensagens sentado, mas não gostei da experiência, não foi legal. Prefiro em pé. Atos 17 é o nosso texto, versículo 1 até o versículo 9. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Lucas está escrevendo, não está com eles Lucas, senão seria chegamos. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão, os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. Vamos orar nesse momento. Nos entregamos, Senhor Deus, para o tempo do ensino e propósito do Senhor, com a pregação da palavra, hoje à noite. Queremos, ó Deus, estar debaixo da direção, obra e agir do Santo Espírito do Senhor para com este momento do ensino, da preleção, da pregação da palavra do Senhor. Que tenhamos a iluminação do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, áreas da nossa vida que esta mensagem, este ensino vai alcançar, dando-nos uma instrução que necessitamos, uma compreensão que precisamos, de maneira que tenhamos o Senhor falando conosco, nos ensinando, nos instruindo e também, ó Deus, nos animando, nos encorajando, através do testemunho do apóstolo Paulo, este homem que foi incansável, servo do Senhor, pregando o Evangelho, e ele para si mesmo expressou: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque ele entendia que a ele havia sido imposta pelo Senhor esta obrigação. Nos dê também, ó Deus, tamanha compreensão e urgência em nossos corações perante o Senhor, que sejamos instrumentos usados, pregando, anunciando as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Nós nos entregamos neste momento, orando, clamando, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Imagine você comigo agora lá na cidade de Tessalônica, cidade fundada por Cassander, ano 315, antes
de Cristo, cerca do ano 315 a.C. Você é morador de Tessalônica. E você tem pleno conhecimento de reuniões numa sinagoga de judeus que acontece todos os sábados. Há judeus na cidade. Você é alguém de Tessalônica. E de repente você tem a informação que um certo homem chamado Paulo está na cidade. E ele tem uma mensagem tão interessante, dinâmica, a respeito de alguém que por uma obra de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, pessoas precisam conhecer deste homem que Paulo, este pregador, chegando em Tessalônica, quer levar todo mundo ao conhecimento de Jesus Cristo. Quer que as pessoas conheçam, mais do que o nome dele, o nome de Jesus. Amém? Por volta do ano 50 depois de Cristo, o primeiro contato de Paulo numa sinagoga na cidade de Tessalônica, dentro do plano de Deus, colocando-o neste lugar para que uma igreja fosse estabelecida na cidade de Tessalônica. Deus queria uma igreja de Jesus Cristo naquela cidade. E Deus tinha um instrumento humano para aquela missão: apóstolo Paulo. Amém? Lá está ele. Chegou. A igreja estabelecida pela pregação de Paulo, estabelecida com a pregação de Paulo. Então Deus usou um homem para ser o fundador da igreja em Tessalônica, ou de Tessalônica, e ele era um pregador. Nada melhor, nenhum melhor método, nada poderia ser melhor do que este método de iniciar uma igreja com o ensino, com a pregação da palavra de Deus. E Paulo era este homem. Até onde nós temos conhecimento, essa é a primeira vez que alguém ali chegou pregando o Evangelho, proclamando as boas novas naquela cidade. A Bíblia nos ensina em Atos 17 que Paulo lá chegou, já tinha uma metodologia do trabalho concebido por ele, já tinha aquilo que a gente chama de visualizar, um vislumbre. Ele tinha este método como costume, chegou e se preparou. Ele tinha por costume, nós mencionamos sobre isso na mensagem do dia 17 de dezembro, a última vez que eu estive pregando sobre Tessalônica. Começamos, na verdade, a igreja estabelecida. Então Paulo tinha por costume ir para a sinagoga, buscando a oportunidade para pregar. E ele era um pregador criterioso, conhecedor das Escrituras. Isso nos leva a entender, em primeiro lugar, que a igreja foi estabelecida com a pregação de Paulo. Em primeiro lugar, que tipo de pregação? Tem 3 colocações que eu quero destacar para você da pregação de Paulo em Tessalônica. Primeira delas, Paulo não ia muito concordar comigo com o que eu vou dizer agora, mas você vai entender o sentido que tem isso para nós hoje. Eu chamo de pregação bíblica. Paulo diria, pregação das Escrituras dos Hebreus, porque o texto vai dizer que ele estava expondo e demonstrando
que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E essa exposição e demonstração que Paulo fazia era através das profecias, das escrituras dos hebreus, porque havia ali judeus. Então Paulo estava pregando com um auditório, com pessoas que estavam familiarizadas com a palavra de Deus. A princípio sim, os judeus conheciam as escrituras. Mais à frente vai ter Bereia, que eles examinavam nas escrituras para ver se aquelas coisas que Paulo, ou seja, a mensagem do evangelho de Paulo, condizia com as escrituras. É como você tentando hoje evangelizar os judeus. Só as escrituras, Velho Testamento, leia os profetas. Imagina você, Paulo não havia composição do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele mesmo estava sendo usado para escrever as cartas. Não sei se ele tinha uma noção, mas ele estava escrevendo a palavra de Deus. Ele foi usado entre os 40 homens que escreveram a Bíblia, entre eles o apóstolo Paulo. Não era meramente uma cartinha para uma igreja, mas era um documento para a eternidade, para sempre. O Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 89. Então, quando eu digo pregação bíblica, para nós aqui, pregação embasada, alicerçada, fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. É como o indivíduo chamado desossador, que pega uma faca e vai desossando uma peça de carne, e vai abrindo, separando, esmiuçando. E nós na Bíblia, na palavra de Deus, deixando a palavra de Deus falar conosco. Vamos olhando para o texto e recebendo de Deus a compreensão do texto. A Bíblia diz que ele estava expondo e demonstrando. De vez em quando eu gosto de ouvir a leitura do livro de Atos. Porque se eu for ler, eu vou cansar duas vezes. Eu vou cansar de ouvir a minha voz, a minha garganta vai a extremo zero, não é? Eu coloquei ontem o capítulo 1, e aí a gente faz aquela concentração tremenda, não é? Acompanhando cada palavra, se possível, do texto. Não deu nem 2 horas, menos de 2 horas. Já estava entrando em Romanos, que o texto vai assim, chega em Atos 28, já cai em Romanos, vamos para Romanos, 1 Coríntios, você vai. E aí você vai acompanhando texto por texto. Irmãos, que bênção, como que os homens, os pregadores do livro de Atos, tanto Pedro, João, Estevão, eles tinham um zelo pela palavra de Deus. A pregação deles era exatamente uma exposição e demonstração, através das promessas e profecias do Velho Testamento a respeito de Cristo, provando que aquele Jesus que havia morrido na cruz do Calvário, havia padecido, havia uma compreensão do cumprimento das profecias. Ele é o Messias. Então ele estava expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, Jesus. E quando nós levamos as pessoas à compreensão, ao conhecimento de Jesus, é o Jesus das profecias do Velho Testamento, que se cumpriram na pessoa do Salvador, Jesus Cristo, Cristo ungido. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir.
Cristo, o bendito e eterno Salvador, veio, nasceu da descendência de Davi. Paulo dizia: Cristo nasceu da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. Todas as profecias se cumpriram cabalmente. Deus não é Deus de confusão. Os homens causam confusão, causam transtorno, tem inquietação, perturbação, deturpação, mas Deus não. Pregação bíblica. E Deus já, como eu mencionei para você, já havia preparado as comunidades judaicas através do Império Romano para a pregação dos apóstolos. Estavam espalhados os judeus. E os judeus tinham o costume também das reuniões na sinagoga. E lá Paulo chega. Eu descobri porque Paulo era ferrentemente perseguido. Ele ia na caixa de moribundo. Ele batia a mão na situação real. Ele ia levar a mensagem da verdade, que para ser por qualquer pessoa aceita, é uma revolução. Tem que acontecer uma revolução na vida da pessoa. Ninguém vai compreender a sua necessidade de Cristo ausente, fora da obra do Espírito Santo. Vamos entender sobre isso. É uma pregação, a igreja foi estabelecida com a pregação de Paulo, bíblica, sim, mas vamos entender os dois tipos de estabelecimento da igreja. Havia um instrumento, sim, e a pregação dele era bíblica, pregava a Bíblia. Eu tinha os meus professores do seminário, como que eles cobravam da gente. Tinha um professor que era muito rígido. Ele não só era o professor, mas tinha o dom de ensinar. Você imagina só. Ele amava ensinar. Era um americano. Todos os dias eu tinha que ir à casa dele. Eu fazia alguns serviços para ele. E quando estava muito calor, onde é que você acha que eu encontrava ele? Lendo livros e a Bíblia e estudando numa tarde ensolarada e quente. Dentro da piscina. Ele comprou uma piscininha pequena, ele entrava dentro, e aí eu chegava na casa dele, ele estava lá dentro da água, com o livro na mão. Mas como que estudava? E como que ele pegava no nosso pé? E eu tinha que pregar, né? E comecei a pregar, porque na vida cristã, a primeira oportunidade que eu tive no púlpito não foi para pregar. O pastor chegou e falou assim: estou vendo você dedicando a sua vida ao Senhor, gostaria de convidá-lo para ler a Bíblia no púlpito para nós. Basta você vir domingo que vem, de camisa de manga comprida, ou manga curta, mas uma gravata. E eu tinha uma gravata que eu tinha ganhado de presente. Falei: vai ser aquela mesma, vai ser a gravata que eu vou estrear domingo. Eu tinha ganhado de presente uma gravata de aniversário do pastor, não esse, outro. Falei: mas eu não tinha nenhuma camisa, nem de manga curta, nem de manga comprida. Já sei, vamos comprar a primeira delas. Aí eu fui comprar. Domingo cheguei, nem calça social eu tinha, mas tinha uma jeans tão bonita. Eu falei: vai ser essa mesma. E me preparei, cheguei lá, gravata, tal. Lá estava chegando a quase 20 anos de idade. Aí a leitura. Eu que sempre gostei de leitura, muito bem, apropriado, convite, e assim começamos. Mal sabia eu tanto que eu teria que me empenhar no aprendizado e tanto mais assim e tal. E quando eu comecei a pregar, só uma vez que o pastor falou para mim: fala bem alto. Nunca mais ele falou isso. Foi só uma vez. Ele nunca tinha me visto pregar. Ele falou assim: você prega, fala alto, hein? Eu falei: tá bom, pastor, obrigado pelo incentivo. Não precisava, ele não tinha me visto, né? Nunca mais ele falou nada, né? Não precisa falar mais alto, não. Tá ok. Mas que privilégio! Comecei lendo a Bíblia. E esse pastor, professor nosso, até hoje ficou o desafio. Sinto-me estimulado. Eu confesso uma coisa para os irmãos: é perturbador para mim
pensar, o que eu vou pregar? Mas é muito consolador. Eu prego a Bíblia, então eu sei onde eu estou, você sabe onde nós estamos, vamos pregar. E aliás, a primeira mensagem que eu preguei como alguém estreando no púlpito, foi exatamente o que se falou dos Tessalonicenses. E aí marcou a minha vida demais, não é? Marca a vida da gente, algo assim. Pregação bíblica, Paulo estava expondo e demonstrando. E não foi um acontecimento assim de, eu vou fazer uma exposiçãozinha tal, de leve. Não, ele foi criterioso. 3 sábados consecutivos. Ele tinha empenho e dedicação. Não era alguém preguiçoso. Na obra de Deus não há espaço para preguiçoso e preguiça. Não é assim? Eu sou um desafio na vida do Ernesto, porque eu trabalho com ele no estudo. Eu falei, Ernesto, quando Deus abrir uma porta de trabalho para você, abraça, meu querido. Abraça, segura firme, é de Deus, tá bem? É bênção. Quando Deus abriu uma porta de trabalho para Paulo na pregação do Evangelho, ele pediu oração. Não para que a porta fosse fechada e coisa assim, mas para que ela se mantivesse aberta e ele fosse usado, porque havia adversários, havia inimigos, havia hostilidade. Então ele tinha grande empenho. E quem me conhece sabe que eu aprendi e continuo aprendendo como eu costumo dizer, trabalho a gente tem que ter opinião. Você vai com opinião. Jogou a enxada na tua mão, tem opinião. Pega com gosto no cabo e vamos lá, amém? Não pode ser igual o irmãozinho que falava assim, eu prefiro ter uma mão inchada do que uma enxada na mão. Que triste, não é? Eu sou contra esse pensamento dele, desse irmão nosso, desse conhecido nosso. Mas tem empenho. Paulo chegou lá, eu não sei, ele pregava, deixava, ele ia 2 horas, 3, não sei, mas ele pregava, e é bíblica, e ele diria, escritura dos hebreus, as escrituras, porque a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples, exposição, não é? Uma demonstração, que envolvia as pessoas. Ou seja, Paulo não estava falando só para judeus e não judeus. Afinal, ele foi enviado para ser o doutor dos gentios, pregador, alcançando os gentios a salvação em Cristo. Pregação bíblica, eu digo bíblica, das escrituras. Segundo lugar, igreja estabelecida com a pregação da palavra de Deus, a pregação de Paulo. Pregação, o quê? O que ele pregava? Pregação cristocêntrica, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Era sobre Cristo. Lembra de Filipe pregando em Samaria? Pregava Cristo. Pedro anunciava Jesus. Em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome é Jesus. Pregava Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomaste, crucificaste, mas Deus o ressuscitou. A ressurreição era algo que ecoava. As pessoas precisam entender que Jesus padeceu sim pelos nossos pecados, foi entregue pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado sim, mas ao 3º dia, ele ressuscitou, ele ressurgiu dentre os mortos. Na pregação eles falavam, foi visto por tais e tais pessoas, mais de 500 irmãos, alguns ainda vivem, são testemunhas, na época, eram testemunhas oculares, anunciavam, esse é o caminho, essa é a verdade. Não é nem uma questão de religião, é uma questão de identificação com uma pessoa. O cristianismo é uma pessoa, Cristo. E a expressão mais linda que Paulo colocou na palavra de Deus, em Colossenses,
Cristo em vós, esperança da glória. Já estou crucificado com Cristo. As pessoas precisam saber que nós estamos seguindo Cristo, Jesus. Esse nome é Salvador, esse nome é do ungido, é poderoso. Temos lançado a nossa fé, não é qualquer nome. Esse nome é aquele nome que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A tragédia ocasionada no mundo com a intromissão do pecado e a obra redentora de Deus feita para que em Cristo Jesus o pecador arrependido tivesse o perdão dos seus pecados e, liberto do poder do pecado, pudesse agora andar em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é se alguém está na igreja tal, igreja X, Y tal. Igreja não salva. Igreja é a congregação dos salvos. Amém? Quem salva é Jesus. Eu estou em Cristo. Esse tipo de vida que eu tenho é vida cristã, é a vida de Cristo. Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20, Paulo dizia: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Fernando, um conhecido meu aqui de Barretos, em certa ocasião, ele tinha uma habilidade para escrever, trabalhava com isso, e eu falei: Fernando, com tinta, escreva para mim. Eu paguei para isso, num cartaz. Naquela época a gente nós não tínhamos os recursos de hoje. Eu fiz um cartaz bem bonito, bem escrito, Gálatas 2:20. O Fernando já partiu para a eternidade. Ele também era alguém que conhecia, que estava em Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele escreveu isso há 33 anos atrás. E naquela semana na igreja era a nossa semana de memorizarmos Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Esse é o viver da vida cristã. E o Fernando escreveu, e outras vezes, outras ocasiões e outros versículos, pregação de Paulo, pregação cristocêntrica. As pessoas necessitam de Cristo. Ao tratar com os pecadores, com as pessoas não salvas, precisamos dar ênfase à história de Cristo. Algumas pessoas, infelizmente, pensam que Jesus surgiu na existência da humanidade, na existência humana, quando ele nasceu em Belém. Não. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma pré-existência de Cristo. Cristo é o Verbo que no princípio da criação estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo é Deus. Sempre existiu. A pré-existência de Jesus. A encarnação foi a maneira da intromissão de Cristo para a realização da obra de redenção, da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. A promessa do Salvador. O homem, desde a queda do homem, a promessa foi feita. Cada pessoa que eu fito os olhos, há momentos que eu confesso o meu pecado para Deus. Deus, eu sei que cada pessoa
que o Senhor coloca diante de mim, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é uma oportunidade real para a pregação do Evangelho. E há momentos que eu tenho até orado por isso, e quando a oportunidade surge, eu digo: você precisa de Jesus. E alguém diz para mim assim: ó, João, isso é fácil para você. Você já nasceu num lar que a sua família era assim. Você não foi do grupo religioso que eu sou. Eu disse: nanenino não. Eu não nasci num lar cristão. Eu nasci exatamente onde tal pessoa está. Eu também tive que travar conhecimento com o Evangelho. Eu tive que ouvir as boas novas de Jesus, o Salvador. Eu tive que tomar uma decisão semelhante a do eunuco, pertinho da água. Tanto é que eu fui batizado logo em seguida. Já à noite estava na igreja e me receberam como membro. Eu tive que tomar uma decisão em Cristo. Jesus é mais importante do que aquilo que você chama de religiosidade, de religião. Ele é uma pessoa, o Salvador, o Deus Filho. Entenda, Paulo estava pregando numa cidade grega, lá na Europa, uma cidade grega. Imagine para os gregos, e olha que a Bíblia vai mostrar que havia gregos religiosos, interessados em conhecer a verdade. Imagine para os gregos que tinham na mitologia o endeusamento dos deuses dele como super-homem, não super-homem, mas super-deuses, imbatíveis. E você mostrar um padecimento, aquilo que aconteceu com Jesus, para os judeus diz que era loucura. A Bíblia fala sobre isso. Paulo falou sobre isso aos Coríntios. A cruz de Cristo para os judeus é escândalo, para os gregos loucura. Como admitir tal coisa? Mas para nós que somos salvos, a cruz de Cristo é o quê? O poder de Deus. Amém? Pregação bíblica. Vamos para a última, pregação cristocêntrica, bíblica, cristocêntrica. E também, não podia faltar essa é importante também. A igreja de Tessalônica foi estabelecida com a pregação da palavra de Deus, pregação do apóstolo Paulo, pregação bíblica, pregação cristocêntrica e também pregação perturbadora. Essa também entra. Fosse Paulo ou não, aquilo que se considera como um bom pregador, o fato é que alguma coisa sempre acontecia quando Paulo pregava. Verdade ou não? Algumas vezes era um tumulto, outras vezes uma prisão e frequentemente uma conversão. Amém? Frequentemente uma conversão. As pessoas simplesmente não ignoravam o que Paulo dizia. Paulo provocava a reação das pessoas. Professores de escola dominical, pregadores, não tenhamos a intenção de sermos agradáveis, mas que possamos provocar uma reação nos nossos ouvintes, provocar uma reação nos nossos ouvintes. O ministério de Paulo em Tessalônica foi sim agitador. Olha o texto, o versículo 5. A Bíblia diz lá no versículo 4, houveram conversões, alguns deles creram, juntando-se com Paulo e Silas. A Bíblia diz também, Lucas menciona que uma grande multidão de gregos religiosos tomaram uma decisão, e não poucas mulheres principais. Houve conversões, houve resultados, mas
os judeus desobedientes, movidos daquilo que o Felipe estava falando hoje de manhã na escola dominical, no ensino da carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, movidos de inveja. Olha só, esses judeus tinham inveja de Paulo, provocam um alvoroço, causam um alvoroço, alvoroçam a cidade. E clamam: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram, também referindo a Paulo, Silas e Timóteo, esses que estão virando o mundo de pernas para o ar, chegaram também aqui. O interessante é que você vê no versículo 5, as palavras cheias de vida que são usadas para descrever as reações: movidos de inveja, alvoroçaram, assaltando, transtornando o mundo. Eles têm transtornado o mundo. O verdadeiro evangelho produzirá uma inquietação nos corações, que muitas vezes será seguida de gozo e paz, e vai ocorrer conversão. Foi uma pregação bíblica, foi, das escrituras dos hebreus. Foi uma pregação cristocêntrica, sem dúvida, mas também foi uma pregação perturbadora, provocou reação. Tanto a reação daqueles que tomaram uma decisão, creram, porque a Bíblia diz que sem crer ninguém vai invocar o nome do Senhor. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas Paulo, Silas e Timóteo, por Deus, eles foram enviados, eles pregaram, as pessoas ouviram, as pessoas creram e invocaram. Quem? Jesus. Não, agora, não estava dizendo assim, agora eu sou da igreja de Paulo. Não, agora eu tenho o Cristo de Paulo. Agora eu conheço Jesus que Paulo prega. Agora Jesus que Paulo prega é o meu Jesus também. Amém? Um dia não era o meu Jesus, o Jesus de Paulo, mas agora eu tenho o Jesus de Paulo. Amém? Temos o Jesus de Paulo. Somos eu e Paulo, eu e você e Paulo, nós somos irmãos em Cristo. Olha que bênção! Paulo, vamos dar um abraço nele na eternidade. Eu falo isso, eu até vibro, né? Pegar na mão do apóstolo Paulo. Paulo, você foi uma bênção na minha vida. Ainda bem que Deus te usou. Deus te usou. Vou dizer para Deus: Deus, obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado por conhecê-lo. Ainda que na Bíblia, como tantos outros homens, tantas outras pessoas, homens e mulheres. Muito bem, deixa eu parar aqui, que tem o segundo passo aqui do estabelecimento, que é na semana que vem, pelo poder de Deus, em palavra, em poder, em convicção. E aí, nessa segunda parte, nós já vamos dar uma introduzida no primeiro capítulo da epístola aos Tessalonicenses, e daí por diante nós seguiremos primeira aos Tessalonicenses, capítulo, versículo por versículo, e Deus nos preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Ok? Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu vou celebrar daqui a pouquinho a ceia. Daqui a pouquinho? Não, já. Vou animar você, já vou celebrar a ceia. Somos agradecidos ao Senhor Deus. São vidas preciosas, cada um de vocês aqui é uma vida preciosa diante do Deus bendito.
pessoas também na transmissão. O Faisal falou comigo essa semana. Ele falou: eu tenho te escutado, eu tenho ouvido. Está afastado. Falei: Faisal, na onde eu congrego tem um lugar para você. Eu vou lá. Então, Faisal, aquele rapaz que quando eu cheguei no velório no dia 25 da dona Cida, quem estava comigo viu ele já me gritando de longe, né? Então, é um conhecido que a gente vai fazendo amizade assim. De repente você está conhecendo, e muitos de lá onde eu estou, alguns me acompanham nas pregações, na transmissão. A pandemia nos fez entender este recurso que agora dele fazemos uso. E usamos para a glória e honra do nome do Senhor. Oremos. Te agradecemos, ó Deus bendito, pela palavra do Senhor. Essa palavra vem para confirmar que o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E que esta igreja e que nós, a semelhança do empenho e dedicação do apóstolo Paulo no que diz respeito à pregação do Evangelho, nós também queremos ser instrumentos usados pelo Senhor. Certamente há um clamor de um varão que não é da Macedônia, mas de uma localização alcançável dentro do propósito do Senhor, para que sejamos anunciadores das boas novas de salvação. Ó Deus, oramos para que no trabalho, no nosso dia a dia, possamos fazer brilhar a luz de Jesus em nossas vidas, no nosso convívio social, que as pessoas saibam que nós somos de Jesus. Para alguns isso vai ser motivo de afastarem-se de nós, outros de desejarem conhecer o que nós temos conhecido, que é muito bom, o que o Senhor nos tem feito saber. Não queremos ser achados desprezando aquilo que o Senhor nos tem feito conhecedores pela palavra do Senhor. Abençoe a nossa igreja, confirma os salvos, edifica-os, e que possamos alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho. Oramos pela ceia que vamos realizar agora, tudo sendo feito para a tua honra e para a tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Abençoado seja o nosso povo da transmissão. Vou parar a transmissão agora, eu vou celebrar ceia. Tenham todos uma ótima semana.